para começar bem o tempo extra, vamos falar tudo a respeito do clássico de ontem na Vila Capanema. O Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio, num clássico atípico neste sábado aqui na Vila Capanema, com o Paraná já rebaixado com uma rodada de antecedência e o Coritiba ainda tentando ficar na melhor posição possível ao final da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Coxa saiu vencedor por 2-0, mas não foi tão fácil assim quanto o placar ou até as campanhas dos dois times poderiam sugerir. Começou muito bem, partindo para cima do adversário, perdeu algumas oportunidades de gol. O Everaldo perdeu o cara a cara, o goleiro Thiago Santos fez uma defesa, depois o Matheus Bianchi ali chutou para fora, era só escolher o canto e balançar a rede, mas de tanto pressionar, recuperar bolas e criar as oportunidades, após uma cobrança de lateral, o Everaldo cruzou para a área e o Vini Paulista, que estava atuando mais adiantado pelo lado direito do sistema ofensivo, fechou na área para mandar de cabeça e fazer 1-0, segundo gol dele com a camisa do Coritiba. Aí o Paraná, que fez uma péssima campanha, até surpreendeu ao partir para cima e criar várias oportunidades, especialmente com o Riquelme, baixinho, habilidoso, que atua pelo lado esquerdo, ele tentando dribles. O Rafinha sofreu muito para fazer a marcação sobre ele. Em um lance acertou a trave do Pedro Morisco, em outro o goleiro teve que trabalhar para fazer uma defesaça. O Paraná por muito pouco não chegou ao empate, mas aí ficou com um homem a menos, numa bola longa o De La Torre ganhou ali na disputa com o Diego Ivo, que ficou para trás. Aí um lance polêmico, muita reclamação por parte do Paraná Clube, o árbitro viu falta do zagueiro tricolor e como a chance seria claríssima de gol para o De La Torre, houve a expulsão. Melhor momento do Paraná no jogo, acabou ficando com um homem a menos, aí não teve mais forças. E o Coritiba ainda fez 2-0 no finalzinho do primeiro tempo, no cruzamento do João Almeida, terceira assistência dele desde que se tornou titular, para que o De La Torre aparecesse para mandar de cabeça para a rede. Sexto gol do De La Torre na briga ali, firme pela artilharia do Campeonato Paranaense. O tricolor com um a menos, na segunda etapa já não teve mais chances, muita força assim para atacar o Coritiba, que administrou também, né? Não conseguiu fazer um jogo intenso, não acelerou muito e administrou o resultado. Uma ou outra chance ali, como numa finalização do Giovani, que a zaga tirou em cima da linha. E mais para o final do jogo, já com chuva aqui na Vila Capanema, um pênalti para o Paraná, que o Diego Tavares conseguiu. Uma jogada individual, foi derrubado pelo Fráquia, só que na cobrança o próprio Tavares perdeu. Pedro Morisco, segunda defesa seguida de pênalti, já tinha pegado um contra o Operário e segurou o 0 no placar pelo lado do Coritiba, que agora enfrenta o Maringá na próxima fase do Campeonato Paranaense, uma reedição da semifinal do ano passado, quando o Coxa acabou eliminado, terá uma oportunidade de revanche. Já o Paraná, né, o tricolor, infelizmente, se despede da temporada com mais uma derrota e o rebaixamento no estadual. Osmar. Valeu, obrigado, Nicolas França. Bom, antes dos nossos comentaristas falarem a respeito aí do clássico, vamos ver então como que ficou a classificação final depois da primeira fase do Campeonato Paranaense. Olha aí, tivemos o Operário, terminou na primeira colocação com 22 pontos, saldo de 11. O Atlético na segunda colocação, 22 pontos, saldo de 10. Coritiba em terceiro com 20, o Londrina em quarto com 20, o Cianorte em quinto com 17, o Maringá em sexto com 16, o Azures em quinto, aliás, em sétimo com 15 e o São Joséense em oitavo com 13. Na nona colocação, FC Cascavel 13, na décima Andraus 10 e os dois times que subiram foram os dois que caíram para a segunda divisão do ano que vem. O 11º, Rio Branco, com 10, e o Paraná conseguiu ficar na lanterna da competição, somou apenas 7 pontos. Foi assim a classificação da primeira fase do Campeonato Paranaense. Então, essa é a classificação atualizada do Campeonato Paranaense. Alguma surpresa para vocês? Fora aí o FC Cascavel, né, que estava dentro o campeonato inteiro e acabou ficando de fora. Mas fez uma campanha bem irregular, né? Bem irregular. E aí, quando você perde em casa para um time que está... E precisava só empatar, né? Só empatar. Ficava em oitavo. Estava em oitavo. E perde para o time que está na zona do rebaixamento, lutando por uma sobrevivência,
aí você paga o preço, paga preço. E o Cascavel realmente, para mim, foi uma grande decepção nesse Campeonato Paranaense. O Cascavel, ele era um time que fazia poucos gols e tomava poucos gols. E parecia que desse jeito ia ficar pelo menos entre os 8. Só que daí ele perdeu em casa pro Andraus, e ali começou a se complicar. E nessa última rodada, precisando só empatar, tomar de 3 do Rio Branco lutando contra o rebaixamento, realmente é para ficar fora. Agora, não é bem surpresa, mas assim, as campanhas do Londrina e do Operário são muito boas, né? O Operário mantendo assim, uma solidez que já vem desde o ano passado, mesmo com a mudança de técnico. E o Londrina só nesse último jogo é que perdeu um pouco de força, porque o Claudinei priorizou o primeiro jogo das quartas, não colocou nenhum pendurado em campo. E aí foi uma equipe bem modificada ontem contra o Atlético. E grande decepção, a grande decepção, sem dúvida, da primeira fase foi o Paraná. Pois é, e nós vimos ali, né, na matéria do Nicolas França, e o Paraná perdendo pênalti. Agora, se tem uma coisa boa para destacar no Paraná, é o baixinho lá, rapaz, me Riquelme. O Riquelme. Cara, não, eu vou falar assim, diante da mediocridade que foi o time do Paraná, o menos pior. Ele se salva um pouquinho, mas é maçaroca, não faz gol, não adianta nada. E assim, Osmar... Mas os outros fazem. Mas ninguém fez. Então. Não, o time, vamos falar a verdade, o time ele não tem nível para disputar com outras equipes que têm um investimento, inclusive, menor que o do Paraná. Ele não teve nível para disputar com essas equipes. Não ganhou do Andraus e ali começou a se complicar. Depois, ele é a única vitória contra o Rio Branco, que também caiu. O São Joséense, com uma nova administração, um projeto todo novo, estava em último, deu uma arrancada na reta final e o Paraná ficou para trás. É uma campanha muito decepcionante e o que chama atenção são só 4 gols marcados em 11 jogos. Pô, você pode reclamar o quanto quiser da arbitragem, até acho que algumas vezes com razão. Mas o time foi uma vergonha, foi muito mal. Teve 2 pênaltis a favor no campeonato e perdeu os 2. E assim, acho que o Irapitã vai lembrar de um treinador que o Paraná teve lá nas antigas, chamado Mário Juliado. Sim. De um vozeirão bonito. Ele dizia, se a arbitragem faz 2, 3 gols, que daí não tem como. Agora o time não faz gol. Não, e assim, o Tcheco não teve chance, ele falou na entrevista, daqui a pouco nós vamos falar ainda do Paraná, do Tcheco, mas o Tcheco não teve tempo de treinar com esse time. E ele sabia que era realmente, que ele estava pegando um rojão, né? Agora, é assim, o que eu vejo do Paraná é que ele montou um grupo ali, um time, digamos assim, relativamente competitivo, pelo que mostrou nos 2 primeiros jogos, mas sem reposição nenhuma. E quando ele se perde naquele jogo do Operário, com as reclamações, com as expulsões, ele se perde no campeonato. Ele não se perde só no jogo, ele se perde no campeonato, porque daí ele teve que ir com um time totalmente remendado diante do Andraus, e aí foi só ladeira abaixo. E além disso, da falta de reposição, a questão da preparação, que foi muito mal feita. É impossível um time inteiro se machucar. 18 lesões, né? E a grande maioria lesões musculares. Os caras não aguentavam entrar em campo. O Leandro Banana não aguentou jogar. O Xuxa jogou 2 jogos e não jogou mais nada praticamente. E aí vem aquela questão, né, de você ter um planejamento. A gente sabe que um time, o Argel prioriza demais essa questão física de um time de intensidade. Só que você tem que respeitar o momento de cada jogador. Forçou-se demais naquele processo para que o Paraná começasse e largasse bem, e isso custou o restante da temporada, o restante do campeonato. Porque nos 11 jogos, se você considerar os 11 jogos, talvez o Paraná tenha tido o time completo em 2 partidas. É verdade, isso só. E aí, né, o Irapitã até fala, a temporada toda, são 11 jogos, 35 dias, já que o calendário ficou bem apertado e esse pênalti ano. Mais uma no meio do gol, recuou pro goleiro. Segunda defesa do Morisco em 2 jogos seguidos de pênalti. Sob o comando do Mozart, o Coritiba tomou 2 gols. Um do Cascavel e um do Operário. A equipe titular do Coritiba foi pouquíssimo vazada. Deixa eu falar agora para você da Gongra Multimarcas. Vai comprar um carro, trocar de carro, o endereço certo é a Gongra Multimarcas, Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, 691, Jardim das Américas. O site
Entra aí agora para conhecer o estoque gongra.com.br. gongra.com.br. Agora, desse jeito ali com o Paraná, ele vai ter agora aí no segundo semestre, lá pelo agosto, por aí, a oportunidade de disputar a taça. Se houver a taça... Tá, mas vai acontecer. Não sei. Se houver e se o Paraná vai ter condições de participar, né? Porque ele vai ter que montar um novo time. Do zero de novo. Do zero de novo. E aí vai montar para... Não, e tem que ver também... 5, 6 jogos? E tem que ver também se o Paraná terá dinheiro para montar o time. Se os empresários que contribuíram para a montagem desse time agora vão novamente contribuir com dinheiro. E olha, não foi barato. O time do Paraná era... Quanto custou aí? Cara, a folha salarial só dos atletas girava na casa dos 430 mil reais. Era uma folha bem mais alta do que na segunda divisão ano passado, mas assim, eu até acho que tinha que ser mesmo. Só que o Paraná tinha uma margem de erro que era zero, porque eram 11 jogos ali para jogar a vida. E aí como é que você vai apostar numa margem zero dela? Contratando 25, 30 jogadores. Você não vai... Primeiro você pode contratar certo, mas você pode não ter um encaixe. Não, então é muito difícil. Quando você via jogos ali do Paraná contra equipes como o Londrina, que tem o calendário da Série C, o próprio Maringá, você vê a diferença, que é um time que se reúne. O Paraná hoje é isso. É um time que se reúne a cada 6 meses, faz um mês de treino e vai jogar. E o outro mantém o mesmo técnico do outro ano, escolhe 4, 5 que ele consegue manter, contrata outros que ele tem um mínimo poder de investimentos. E essa é a realidade do Paraná agora. Infelizmente, ele virou uma equipe assim de verão, como se fosse um time de verão que se reúne a cada meio ano para jogar um campeonato. Vamos com tempo extra para todo o estado do Paraná. Ontem, depois do jogo, na entrevista coletiva, o Tcheco, ele deu declarações importantes. Veja aí. Sobre não ter ficado, foi especificamente uma escolha que o nosso diretor de futebol, na época que estava aqui, teve. A opção dele, para mim está tudo bem. Isso você tem essas apego a um outro estilo de jogo, um outro modelo de comportamento, tudo. E para mim está tudo bem, a gente tem que respeitar. O futebol é assim. O que me aflige é que o clube já passou por essas situações antes e não aprendeu. E aonde que eu quero chegar? Que talvez, eu vou falar, acho que o mais direto possível para vocês, talvez de eu não ter ficado aqui, porque eu não faço parte de panela para trazer jogador. Eu não faço parte de nenhuma situação e eu não quero meu nome em conversa de bar sobre esses assuntos. Talvez seja isso, talvez não. Acho que quem tinha que responder por que eu não fiquei ou alguma coisa desse tipo assim era quem estava aqui. O treinador passado estava aqui, fez uma declaração, a responsabilidade é minha e do Tcheco. Lógico que é minha. Só que eu anotei aqui só para ter um parecer. Eu queria ter os 48 dias dele que ele teve aqui. Quando eu caí, eu estava aqui há 15 dias. E eu não consegui treinar um dia o time. Eu não conseguia treinar um dia o time. Essa questão da pré-temporada que eu quero dizer para vocês, ela vem em cima do quê? A dificuldade que quem treina tem muita dificuldade. Foi explícito hoje novamente. O Ivo sentiu antes de ser expulso. O Kevin sentiu, pediu para sair até no primeiro tempo, pediu para segurar um pouquinho, ele aguentou no final do primeiro tempo. E ele vem a respeito de lesões. Estava aqui 16, vão aumentar para 18. Que nosso departamento ele registra tudo. Então foram 18 lesões, cara, em 11 jogos. Cara, é muita lesão. E vocês sabem de onde que reflete isso. Rapaz, falar uma coisa, hein? O Tcheco abriu a caixa de ferramenta ali, hein? Quem que fazia? Quando ele falou ali que não é treinador que faz esquema de contratação. Tinha alguém, será? Ele está insinuando que o Fernando Miguel, que era o ex-diretor de futebol, fazia algum esquema com o Argel para trazer o panela de jogadores. E isso que ele está dizendo. O diretor que não quis ficar com o Tcheco era o Fernando? O Fernando era o diretor de futebol. Era o diretor, então foi o Fernando que não quis ficar com o Tcheco, segundo ele. Agora, Osmar, independente das declarações ali do Tcheco, há que se considerar a seguinte questão. Não é fácil você montar um elenco oferecendo o que o Paraná pode oferecer hoje, que é um calendário de 2 meses. Exatamente. Fora isso, o Paraná vai oferecer o quê?
né? Lá atrás, nos bons tempos, o Paraná às vezes montava um time mais ou menos para o estadual, depois do grande período de conquistas, mas ele montava equipes mais ou menos no estadual, porque ele tinha certeza que depois ele usava a vitrine, que era a camisa do Paraná, para montar bons times na Série B, bons times muitas vezes na Série A, porque ele tinha essa vitrine. Hoje ele não tem mais absolutamente nada. Então, cara, convenhamos, não é fácil você oferecer e conseguir montar um elenco oferecendo o que o Paraná pode oferecer, que é um calendário de 2 meses. Agora, se contratou certo, se contratou errado, aí a qualidade dos números que o Paraná apresentou, acho que estão aí para todo mundo ver. Assim, eu totalmente contrário ter mantido aquele time inteiro da segunda divisão. Segunda divisão é uma coisa, a primeira é outra. O Rio Branco segurou o Rio Branco e caiu do mesmo jeito. É a prova. Mas, por exemplo, a volta do Félix Jorge, que o Tcheco trouxe, já era um jogador melhor, talvez, do que os que estavam aí antes jogando. E, como disse o Tcheco, 18 lesões em 11 jogos. Que preparação mal feita. Tempo Extra. Oferecimento. Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. BS Auto Center Dunlop. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar.